Bom dia! E o seu café da manhã hoje é aqui comigo no nosso Mundo Rural aqui na Band. Lembrando que essa forma leve e suave de falarmos sobre o campo e, é claro, potencializar o nosso agronegócio. E não sai daí, porque o programa de hoje, olha só, tá cheio de novidade. Você vai conferir o nosso quadro Economia Verde com o Kleber Ferraz e hoje tem um dedo de prosa mais que especial com o artista plástico Ed Ribeiro. E quer mais? Temos uma super matéria com Ademário Coelho. Olha só, e ele começou a cantar, sabe com quantos anos? 40 anos, hein? Não sai daí que o programa está apenas começando. E durante a semana você fica interagindo com a gente aí no nosso Instagram, pedindo o nosso quadro Economia Verde, porque é muito bom falar sobre sustentabilidade com ele. É com você, Kleber. Daniel, primeiro eu queria te agradecer que esse espaço importantíssimo para a gente falar, a Band, como sempre, fazendo uma cobertura sobre o tema da agricultura familiar muito importante, um segmento da sociedade que até então era esquecido pela grande mídia, e a gente percebe que a agricultura familiar virou uma grande marca, uma marca que simboliza saúde, simboliza sustentabilidade, simboliza inclusão socioprodutiva. E a CA faz isso. A CA promove a inclusão socioprodutiva desse segmento da sociedade. A Bahia detém 593.411 estabelecimentos da agricultura familiar, 77% do total de estabelecimentos tem esse recorte da agricultura familiar. Por isso que o governo do estado da Bahia, através da CA, através da SDR, leva tantas oportunidades para esse segmento, leva tantas políticas públicas para as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, os povos originários, os povos indígenas. A gente está falando de políticas públicas para a agricultura familiar, para o assentado e assentado da reforma agrária. É isso que a gente vem fazendo. Só para você ter um número pertinho. O que a CA, junto com a estrutura da SDR, proporcionou nos últimos 8 anos? 3,5 bilhões de reais em investimentos. E ela atua em todas as regiões da Bahia, todos os territórios de identidade? Posso lhe afirmar que a CA, junto à SDR-CA, está presente nos 417 municípios, inclusive em Salvador. Nós temos investimentos em todos os municípios baianos, nos 27 territórios de identidade. Pode ser de um pequeno projeto de implantação de um paz, que é um quintal produtivo, junto com a criação de galinha. Pode ser de uma grande agroindústria, como a gente tem aqui do lado, em Bicaraí, a fábrica da Bahia Cacau, que é uma fábrica de transformar a amêndoa de cacau em chocolate, em nibs, que está exportando já esses produtos para vários estados, e inclusive para fora do país. Então, a CA está presente nesse sentido, oportunizando a assistência técnica e extensão rural em conjunto com a Bahia Até, levando projetos de inclusão socioprodutiva, através de, por exemplo, no caso do cacau, não é só agroindústria, nós temos que fazer investimentos na base de produção no pós-colheita, que é a casa de fermentação, que é a casa de secagem, antigamente chamava de barcaça, hoje o nome mais moderno agora é a casa de secagem e fermentação. É isso que está levando, porque ao fazer isso, a amêndoa de cacau sai com qualidade e você faz um chocolate de qualidade. É por isso que a gente está levando tanta oportunidade para a agricultura familiar no nosso estado da Bahia. Jean, a Bahia tem proporções territoriais de um país e cada região com sua peculiaridade. Como é que a CAR desenvolve esses projetos, que nós não temos um estado uniforme, é um estado, cada região com o seu tipo de produção, de agricultura familiar, de quilombolas, de indígenas. Como é que a CAR desenvolve projetos diferenciados para essas regiões? O primeiro passo de você ter eficiência na política pública é saber escutar. E a CA ela está presente no interior da Bahia. Então, esse modelo de gestão compartilhada permitiu que a gente fizesse grandes escutas. Então, a gente pode... A Bahia, como você falou, tem uma dimensão territorial gigante, maior do que alguns países nossos, alguns países do mundo afora. E a gente tem biomas também que têm essa estratificação. Apesar de termos 2/3 do território baiano no semiárido, a Caatinga está presente, a Mata Atlântica está presente e o Cerrado está presente. Nós estamos aqui em Itabuna agora, no berço da Mata Atlântica. Isso tudo se deu através de grandes escutas, de termos uma política territorial muito bem definida aqui na Bahia, dividir o estado em 27 territórios de identidade, isso facilita e muito para a gente. A gente, com a lei de cooperativismo, também fortalece o segmento cooperativista e ele traz para a gente uma fotografia muito mais real do que a gente imaginaria. Os técnicos nossos em Salvador acham que o mundo é feito entre 4 paredes, e não é. A aridez do semiárido ela existe e precisa ser entendida para conviver com ela e não combater ela, como muita gente fez no passado. A gente tem que conviver com a seca, a gente tem que saber viver com o semiárido baiano. Da mesma forma com a Mata Atlântica, da mesma forma com o Cerrado. Ontem mesmo, Daniel, a gente recebeu
uma comunidade, os povos indígenas de Porto Seguro, onde a gente fez um projeto, um receptivo de turista lá para a reserva da Jaqueira. Juari apresentou para a gente um verdadeiro modelo de eficiência da política pública. Nós escutamos, nós entendemos a realidade local e, a partir disso, nós executamos a política pública. É um sucesso. Só para você ter ideia, esse primeiro semestre, eles receberam mais de 7 mil visitantes, turistas lá. Só no mês de julho foram 2 mil visitantes na Serra, na aldeia da Jaqueira. Então, em vez de fazer uma indústria, fizemos um receptivo de turismo. É isso que eles queriam, é isso que a gente foi feito lá. Então, por isso está dando tão certo. Por isso, hoje, Daniel, posso lhe afirmar, a Bahia é referência em políticas públicas para a agricultura familiar. Quem fala isso não somos nós que estamos aqui. Quem fala isso são os outros estados. É o governo federal agora que retornou políticas públicas com a recriação do MDA. Quando a gente chega no MDA hoje, eles perguntam para a gente o que foi que vocês fizeram na Bahia que a gente quer reproduzir aqui para o Brasil todo. Em Borarema, onde nós temos 4 projetos lá com base produtiva do cacau, o secretário de Agricultura, Jorge, junto com as comunidades, escreveram aquele projeto e levaram. Eu quero isso. Dá para fazer assim? Dá. A gente só precisa arrumar um pouquinho aqui e ali e vamos executar. Isso que são aí 1.800 projetos apoiados, 3,5 bilhões de reais aplicados em 8 anos e 6 meses. Poxa, outro projeto importante, precisa ser destacado, a questão de certificação e serviço de inspeção municipal, né? Projeto grandioso que atinge toda a Bahia praticamente. A gente, quando tirou a fotografia em 2015 na Bahia, nós tínhamos apenas 43 municípios com serviço de inspeção implantado. Em lei, não em execução, mas em lei. Hoje nós temos 353 municípios com lei aprovados ou tramitando no município. 300 já em execução. São 300 municípios que adentraram nessa aposta de oportunizar o empreendimento da agricultura familiar, vender seu produto localmente e agora na relação consorciada com os consórcios nos municípios consorciados. O SIM hoje é uma grande ferramenta de independência dos empreendimentos da agricultura familiar. Eu produzo ovo de galinha, levo para um classificador de ovos que o Estado fez e eu vendo ele para alimentação escolar, por exemplo, onde está lá a criança querendo um produto de qualidade e a agricultura familiar pode ofertar isso. O queijo que é feito em ambientes menores do que a legislação federal ou estadual exige, porque teria que transitar numa distância muito maior, a venda dele é circuito curto, é daqui para ali. Então, uma unidade mais simplificada, aprovado pelo Serviço de Inspeção Municipal, que a gente financia esse custeio, o veterinário que está no consórcio é pago por um convênio que foi celebrado com o Estado. Nós já investimos mais de 9 milhões de reais em 24 consórcios nesses 353 municípios baianos. Isso está acontecendo, isso é uma grande revolução. E o governo federal, de novo, retornando, enxergando isso, está levando aqui a aderência ao CISB, o que vai permitir que esses produtos que tenham SIM possam ser vendidos fora do estado da Bahia. Isso também tem uma importância grande. E a gente está preparando tudo para ter o grande SUSAF. O que é o SUSAF? É ter um SIM municipal que dialogue com todos os SIMs dos outros municípios. Por exemplo, é um produto sendo processado em Mucuri, no extremo sul da Bahia, ser vendido em Glória, no extremo norte da Bahia. Os dois municípios têm sim, os dois consórcios têm a política desenhada na sua esteira de execução de políticas públicas, apoiada pelo governo da Bahia através da SDRK. Nós temos hoje 69 mil estabelecimentos que plantam cacau aqui nesses 4 territórios. Destes, 53 mil são da agricultura familiar. Quase 80% dos estabelecimentos que plantam cacau na Bahia hoje são da agricultura familiar. Então, a mola propulsora da atividade cacau cabruca, cacau debaixo da mata, é a agricultura familiar. É o assentado e assentado de reforma agrária. São os povos originários. Essa turma está produzindo cacau e o Parceiros da Mata chega para afirmar isso e chega para financiar esses investimentos necessários para a gente ampliar a nossa base de produção e fazer com que a gente tenha distribuição de renda a partir desses sistemas produtivos. A nossa equipe já está em campo fazendo esse diagnóstico, fazendo essa mobilização, identificando as comunidades e aí a gente entra com os investimentos. Aí eu posso lhe dizer, pela experiência que a gente teve no pró-semiárido, os belos projetos que foram apoiados lá naquela região norte da Bahia, o Parceiros da Mata vai deixar um legado aqui fantástico para essa região, para todos nós. Porque quando você faz investimento na agricultura familiar lá no campo, ele tem impacto direto na cidade. O agricultor, a exceção é Ilhéus de Itabuna, mas o agricultor de Camacã, de Borarema, de São José, de Aureliano Leal, de Ubaitaba, ele quando vende sua produção e bota o dinheirinho dele no bolso,
Ele não sai dessas cidades para vir aqui para Itabuna comprar, ele gasta dinheiro dele lá em Ubaitaba mesmo, lá em Leal, lá em Camaquã, lá em São José. Isso é característica da agricultura. Ele gosta de ir no sábado na cidade e fazer aquisição, tomar sua cervejinha, comprar o seu móvel, comprar seu utensílio doméstico, sua roupa, seu calçado, para o seu filho, para sua esposa. É uma marca hoje. Você falar em agricultura familiar, você está falando de saúde, de sustentabilidade, economia forte, de distribuição de renda, empoderamento da sociedade civil organizada. Isso representa. A gente está aqui hoje em cima de uma cooperativa que está aí fazendo um belíssimo trabalho, que é a Copa Centro-Sul, com a identidade geográfica do cacau. Ela liderou isso, ela apresentou o projeto e a gente apoiou. Nosso programa está apenas começando, a gente vai no intervalo comercial e volta já.